Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero acolher você aqui hoje para juntos escutarmos a reflexão da Palavra de Deus. Hoje, 28º domingo do tempo comum, no qual, especial, celebramos a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, mais popularmente conhecida Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Generalíssima. Meus caros irmãos e irmãs, hoje é dia 12, no qual celebramos este título mariano de grande devoção no Brasil, padroeira do Brasil. Mas sabemos que ela é uma única pessoa, a Santíssima Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, mãe de toda a igreja, invocada sobre inúmeros títulos, que, segundo vários teólogos, é a prova do amor de Deus sobre todos nós. Meus caríssimos irmãos, hoje também Dia das Crianças, rezemos pelas crianças. Hoje também celebramos São Carlo Acutis. Temos Nossa Senhora como nossa protetora e rainha, mãe que cuida de nós, e também temos São Carlos Acutis como exemplo de evangelizador, como exemplo de um jovem de fé. Meus caros irmãos e irmãs, também lembrando do Dia dos Professores. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Maria se faz presente na festa em Canaã e está também conosco, que celebramos sua solenidade. A Mãe do Senhor é atenta, disponível e nosso modelo na defesa da vida. Fazei tudo o que o meu filho vos disser, é o que ela diz a nós, que como comunidade nos reunimos em torno da palavra de Deus. Acolhamos os sinais de amor de nossa Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, para sermos discípulos fiéis e generosos em nossa missão. Oremos. Ó Deus de ternura e compaixão, quisestes que a mãe de vosso Filho fosse amada e querida por todo o povo brasileiro como mãe. Celebrando hoje sua festa, derramai sobre nós a alegria de vosso amor e reforçai todas as lutas pela defesa de nossas culturas e por um país realmente livre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala, Maria é a mãe que intercede ao Senhor pela vida de seu povo. Atentos, saciemo-nos com o vinho melhor da palavra de Deus, que nos inspira às ações concretas de nosso cotidiano. Caríssimos, com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar com a reflexão da palavra. Meus caros, hoje, no qual celebramos, Dia de Nossa Senhora, este título da imagem aparecida, da imagem que aparece no Rio Paraíba, Mas não fiquemos presos neste pensamento, não fiquemos só pensando na história da aparição. Claro, como brasileiro, devemos saber essa história, aonde Nossa Senhora aparece no Rio Paraíba. E, bom, eu acredito que todos nós sabemos e conhecemos a história da aparição de Nossa Senhora. Mas o que nos importa mais neste momento é escutarmos e entendermos a palavra e por que estas palavras se associam a Nossa Senhora. Sim, as leituras de hoje, a primeira, o Salmo e a segunda, são todos associados a Nossa Senhora. Então, bora lá descobrir? Primeiramente, o livro de Esther, aonde se tem Esther vestida de rainha, e ela vai ao rei
E o rei, ao olhar para ela, olha com agrado e estende-lhe o cetro de ouro. Estende a mão para ela entrar ali no salão do trono. E ele pergunta a ela o que ela deseja, né? Vamos resumir, claro. E ela vai dizer assim, esta eu vou usar inteiro. Se ganhei as tuas graças, ó rei, se for de teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, e a vida de meu povo, eis o meu desejo. E antes da gente continuar, no Salmo, vamos escutar assim, na primeira estrofe, prestai-lhes homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, ao nos olharmos a esta liturgia, esta leitura, percebemos a rainha. Nossa Senhora é rainha do Brasil, é mãe da igreja, né? A rainha, Senhora dos anjos. E ao se colocar diante do rei, o rei, quem é o rei? Jesus. Não vamos celebrar no final, bem no finalzinho do ano, antes do advento, vamos celebrar uma solenidade muito interessante, que eu acredito que muitos conhecem e sabem qual é esta solenidade. Solenidade essa que é chamada Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Celebraremos ela no dia 23 de novembro, logo, logo. Não está distante. E por que eu falo isso? Apresentar-lhe diante do Rei. O Rei, o Senhor Deus do Universo, Rei do Universo, ao cantarmos o Glória, Senhor Deus, Rei dos céus. Então, Nossa Senhora que acha graça diante de Deus, tem as graças. Deus se agrada ao olhar a humildade de sua serva. Vamos compreendendo. Se ao prestarmos atenção às virtudes e à história de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, lembrando sempre, não fiquemos presos neste título mariano, mas prestemos realmente atenção em quem ela é, uma única pessoa, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa, invocada especialmente sobre o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E, bom, muito claro também a segunda leitura, no qual aparece no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E deu à luz a um filho homem e um dragão que a lhe perseguia. E como nós bem sabemos e escutamos há não muito tempo, para quem me acompanha quase todos os vídeos, mas quando rezávamos a São Miguel Arcanjo, no dia dos arcanjos, no dia 29 de setembro, né? No qual lembrávamos da leitura de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não puderam resistir. Já não houve lugar para eles no céu, e o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamado demônio e Satanás. Bom, a gente já sabia, já descobriu quem que é o dragão, né? Então, meus caros, e é muito claro, a perseguição, aquela que traz ao mundo o Salvador, e aquela que após trazer ao mundo ao Salvador, ainda ganha uma nova missão. Uma missão já dela, né? Mas recebe ali, no momento da morte de seu filho, na entrega dele na cruz por nós,
recebe a missão de cuidar da igreja, cuidar de nós, filhos e filhas de Deus. E como eu já falei, mas falo sempre quando oportuno, a Santíssima Virgem Maria tem inúmeros títulos, inúmeros. Mas, ao reconhecermos, e como alguns teólogos da igreja vão falar, os inúmeros títulos de Nossa Senhora são uma prova do amor de Deus por toda a humanidade, que deseja que que toda a humanidade o busque, o caminhe para podê-lo alcançá-lo, para que toda a humanidade se converta. Então, meus caros irmãos e irmãs, sempre mais, é uma leitura que sempre conhecemos e escutamos nas solenidades marianas, mas Maria é esta mãe que cuida de nós. E como vamos escutar no Evangelho segundo São João, né, o único que tem os milagres da boda de Caná, que é São João, e, bom, é o único evangelho diferenciado dos outros. O diferentão. Mas vamos parar de brincadeira. Onde um casamento na Galileia, em Canaã da Galileia, né? Estava ali Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos, e acaba por faltar o vinho. No tempo deles, para os judeus em si, é a pior vergonha em uma festa que tem uma duração, não lembro exatamente a data, a quantidade, mas se eu não me engano se aproxima de uma semana ou mais, ou seja, é uma grande quantidade de dias. É uma festa que se estende, não é uma festinha de um dia, de 1 hora, de 2 horas, é uma festa de 3, 4, 5 dias e assim em diante. Ou seja, é uma festa que você tem que se preparar. É festança mesmo. É que nem quando se prepara, o pessoal prepara para fazer a festa dos padroeiros. Principalmente as festas de Nossa Senhora Aparecida, são festas que se estendem por um mês inteiro, dependendo das comunidades. Então, você tem que prestar atenção que o trem custa caro. Custa-lhes muito. Então, imagina a vergonha. Faltar o vinho, o principal da festa. Vocês têm que entender isso mesmo, o vinho principal da festa. Porque faltou o vinho, podia ter os noivos, podia ser a melhor pessoa do mundo. Mas tomaram a hora que faltou o vinho. Foi a maior, é a maior humilhação, era a maior humilhação pública. Então, mas Nossa Senhora vem ao socorro daqueles que necessitam e pede a Jesus. Eles não têm mais vinho. Jesus dizendo que não tinha chegado a hora dele, mas ela vai dizer àqueles que estão em volta: fazei aos servos, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E assim fizeram. E como vai dizer o mestre Sala, guardaram o melhor vinho por último. Então, meus caros, o Evangelho, Maria está entre os convidados. Mas, para além da simbologia própria deste texto, por exemplo, o vinho novo e muito melhor apresentado, o novo Israel. Ali é o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro momento onde o vinho novo, o vinho melhor se apresenta, aparece. Ressaltamos aqui a sensibilidade, a disponibilidade de Maria. Ela é atenta. Se percebe? Faltou o vinho e ela foi atenta. Antes mesmo que os noivos, na festa de casamento, sofressem alguma vergonha. Ela é atenta, percebe que sem vinho a festa poderá acabar. Assim, apressa-se em
evitar que isso aconteça, recorrendo a Jesus. Fica claro, portanto, que ser cristão não é esperar tudo de Deus, mas requer que sejamos pessoas de atitude. Fazei tudo o que ele vos disser, encheis a talha até a boca. Tirai e levai ao mestre-sala. Que a palavra de Deus nos inspire na disponibilidade de dedicação e sensibilidade. Muito interessante, não? Meus caros, eu não quero me aprofundar muito. Eu acredito que todos vão à igreja neste dia. Mas o encontro de Cristo, o amor de Deus por nós é muito grande. Ele entrega seu filho. Ele coloca Maria como mãe da igreja e mãe de todo o povo. Ele entrega tantos santos e santos pela história da história. E muitos não creem. Muitos só desejam receber de mão beijada. Religião verdadeira, nossa, e vos digo com toda certeza, principalmente porque nos diz no catecismo que não há salvação fora da igreja católica, apostólica, romana, ou das igrejas católicas em comunhão com Roma. Mas não vem ao caso. Mas por que só há salvação dentro da Igreja Católica? Primeiramente, porque só na Igreja Católica se tem a presença real e viva de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, aonde se faz presente a entrega dele por nós. Aonde se tem Nossa Senhora por intercessora, os santos e santas de Deus, para nos mostrar como os devemos seguir. Só na Igreja Católica. Uma religião que muitos dizem ter sido criada pelo homem, mas infelizmente não é, porque é uma religião que vai ao contrário de todas as vontades humanas. A vontade humana de às vezes matar é proibido. Deus não aprova isso. Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Amar ao próximo, cuidar. Da onde? Aonde o ser humano, o ímpeto humano, a razão humana desejaria isso? Nunca. Então, sejamos nós prestadores da atenção. Eu me preocupo nas faculdades. Eu me preocupo muito com certos professores que são doutrinadores. Doutrinadores do capeta, do dragão ali citado. Porque ali falam mal de Nossa Senhora, falam mal da igreja. Mas por escutas tão fúteis, sem vergonhas, histórias mentirosas, que se escutam sobre Nossa Senhora, sobre a igreja, sobre os papas, bispos, as mentiras, e cito duas agora, onde muitos falam que existem bulas papais aprovando a escravidão. Mentira. Primeiramente, que a bula papal que existiu, citando algo assim parecido, mas não, só foi utilizado pela interpretação própria de alguns, fazendo a sua própria vontade para escravizar aqueles sofridos da África e os índios no Brasil. Mas, entretanto, todavia, as únicas bulas papais que existem nestas datas vão ser contra o Império Otomano e contra também ali a religião. Agora me fugiu o nome da religião. Tinha um nome exato. Mas a única escravidão e perseguição era aqueles que tinham e ponhavam em risco o crescer do reino de Deus. Eram os pagões. Pessoas que acreditavam em vários deuses que tentavam destruir a Igreja de Cristo. Mas, como nós sabemos, 2000 anos de história
e ainda perseverando na fé e continuando a tradição. Jesus continua o mesmo de ontem, hoje e sempre. E também Nossa Senhora Aparecida foi coroada pela princesa Isabel. Uma coroa verdadeira, do tamanho da imagem, foi coroada. Mas, para alguns que não sabem, falando ainda de escravidão, alguns anos antes da aparição de Nossa Senhora, a princesa Isabel já lutava para a libertação dos escravos. Mas, entretanto, todavia, como nós bem sabemos, geralmente a oposição tende a fazer algumas mentiras sobre alguns para destruí-los. E isso aconteceu com a princesa Isabel, aonde ela foi com várias tentativas e sempre os fazendeiros, monarquistas, imperialistas e os gananciosos do tempo não aprovavam. Tanto que após a derrubada do Império para a República, derrubada do Império, né, e transformação para a República, foram perdidos inúmeros projetos que buscavam a reintegração do povo negro, do povo escravizado na sociedade. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o que os ricos e gananciosos diziam para ela: você não sentará no trono imperial. E ela, então, como uma pessoa sábia, devota de Nossa Senhora, católica fervorosa, coroa Nossa Senhora como rainha do Brasil. Ela sabe que se eu não posso ser a rainha do Brasil, eu sei quem pode e quem cuidará muito bem e por muito tempo do Brasil: a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora. Também Princesa Isabel não poderia ter filhos, mas ela entregou a Nossa Senhora e Nossa Senhora deu a graça dela ter filhos. História. História verdadeira, não história mentirosa como se contam nas escolas e faculdades. Isso é muito sério. Tome cuidado com as mentiras que são contadas nas escolas e faculdades. Não caia na ladainha. Rezemos juntos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos, às vezes alguns padres não contaram, né? Mas durante a Santa Missa, ou alguma reza, onde se pronuncia o nome de Jesus e Maria, se deve fazer uma inclinação, uma vênia, tá? Vênia é um ato de louvor e respeito, que é aquela inclinação geralmente assim, e temos também o genuflexório para adoração. Mas, e também rezemos em reparação contra os pecados cometidos no Brasil, principalmente por um padre chamado Júlio Lancelotti, que eu acredito que, eu digo, não é padre, porque as heresias que ele contou, não se dá para acreditar que ele realmente participou de um seminário de fé verdadeiro. E para rezarmos o ato de reparação, você pode encontrar lá na comunidade do canal, onde se tem a última publicação sobre a oração de reparação. É um cântico também do padre Reginaldo Manzotti, você pode assistir. Meu Deus, eu creio
adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. 3 vezes, tá, pessoal? Dai-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador. A Jesus Cristo Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor por toda a eternidade, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, você pode acompanhar lá na nossa comunidade. Rezar este ato de desagravo contra todas as ofensas cometidas contra Jesus e a Nossa Senhora. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de nossa boa Mãe do céu, recaia sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso e permaneça para sempre. Recaia em nós a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E uma fala antes de terminarmos, de São Bernardo de Claraval, e é uma música das irmãs do Instituto Hesed, Invoca Maria. Eu acho que é assim, se eu não me engano. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas. Pense em Maria. E para mim que é pense em Maria. Pense em Maria. Invoca Maria. Que seu nome nunca se afaste de teus lábios. Jamais abandone teu coração. Lembrando disso, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Nos encontramos durante a semana em algum vídeo ou no próximo domingo. Deus abençoe, uma abençoada semana, um abençoado domingo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com quem necessita da palavra. E vamos juntos crescer na fé, como peregrinos da esperança que é Jesus. Deus abençoe. Vocês são mariólatras. Vocês só falam de Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Maria, 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 Maria e Jesus. Qualquer um que fez um caminho no movimento sacerdotal sabe. Você vai para Maria, de repente, quando você vai, você fica tanto com a Virgem Maria, tanto com ela, tanto com ela, tanto com ela, que de repente você se assusta. Quem está na sua frente é Jesus. O seu amor é Jesus. Porque na verdade, indo para Maria, você está indo para a lua. E a lua não tem luz própria. A luz que vem da lua é a luz do sol. Aquilo que São João Eudes nos explica é exatamente o grande mistério. Deus não tem ciúmes de Maria. Por quê? Porque o sol não tem ciúmes da lua. Ele sabe que aquela luz que está lá é dele. E que venerando a Virgem Maria, nós estamos venerando a ela e adorando a Deus. Eis aí o mistério da devoção da Virgem Maria. Porque tudo em Maria é de Jesus. Ela é o reflexo dessa grandeza e dessa maravilha. Então, desculpa aí ter dado um pouco de aula de teologia, mas eu acho que é importante, quando a gente fala do Imaculado Coração, e a gente fala tanto, e o movimento sacerdotal fala tanto, a gente ter ideias claras desses vários níveis nos quais nós podemos falar do coração imaculado. É uma palavra que tem várias camadas de significado. E por isso, também nós queremos amar a Deus com o nosso corpo, o coração físico. Amar a Deus com os nossos sentimentos, o coração emoções. Amar a Deus com a nossa alma, nossas escolhas, nossa inteligência, nosso querer, nossa vontade, né? Nós queremos amar a Deus com o nosso espírito, ou seja, os dons espirituais que Deus derrama em nós, para que um dia nós sejamos tão unidos à Virgem Maria e a Jesus, que não sejamos mais nós, como diz São Paulo, mas Cristo que vive em nós. Se São Paulo pôde dizer isso,
Maria pode muito mais. Não foi ela quem viveu, não foi ela quem teve coração. Foi Cristo que viveu nela. Foi o coração de Cristo que batia no peito e no coração dela. Não é a missa que demora muito, é o seu amor que é curto. A maior tentação do diabo é: não vai rezar a missa não, padre. O senhor está cansado. Não prepara a homilia não, padre. Não, padre, para que fazer liturgia? Para que ensaiar canto? Não, pode ir lá de qualquer jeito. Reza rapidinho lá, reza uma missa rápida, porque o povo gosta de missa rápida, viu, padre? As missas do Senhor demoram muito. E eu quero dizer aqui na frente de todo mundo, na missa de Corpus Christi, não é a missa que demora muito, é o seu amor que é curto. Porque eu não vejo ninguém fazendo passeata lá no campo do Bragantino porque o jogo demora. Eu não vejo ninguém no shopping falando: vai rápido porque demora. Não é a missa que é cumprida, é o seu amor que é curto. Porque quem ama não fica olhando no relógio. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar com essa pessoa. A gente quer estar perto. A gente quer estar junto. Agora, quando a gente só gosta, a gente troca essa pessoa pelo futebol, a gente troca essa pessoa por qualquer outra coisa. Como quando alguém gosta, só gosta de você e não te ama, também te troca.